E hoje nós assistimos aí o movimento sindical se curvando, se dobrando e não criticar esse sistema que está aí. Por quê? Porque a maioria do movimento sindical hoje está corrompido. O que quer dizer corrompido? Estão ganhando o suficiente para não criticar. Estão ganhando o suficiente para não mudar, para não transformar, porque isso não está incomodando a eles. Hoje, diretor de central sindical grande, o mínimo que ganha é 50 mil reais por mês um diretor sindical. 50 mil reais ganha um diretor sindical para administrar um trabalhador que ganha 670 reais. A direção sindical no país hoje está vendida, com alto salário. Não podemos entrar nesse esquema, porque se entrarmos nesse esquema, nós vamos se distanciar do trabalhador. Nós não vamos falar mais com o trabalhador, porque o nosso problema individual está resolvido. Nós ganhamos bem. Isso, 75% do movimento sindical está nessa condição. Existe ainda 25% de sindicalista sério, comprometido com a luta do trabalhador. E é esse sindicalista que nos interessa. É esse sindicalista que nos interessa fazer parceria e estar junto com ele. Porque aquela outra banda que está corrompida já não adianta mais. Porque hoje no movimento sindical do país circula um PIB de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Circula hoje dentro do movimento sindical. O movimento sindical com 2 bilhões e 600 mil reais, o que é que ele vai fazer com o trabalhador? Não interessa nada a ele. O problema está resolvido. O caixa dele já está resolvido. Não tem hoje os diretores das grandes centrais que não fiquem em hotel de 5 estrelas. Se falar que é hotel de 3 estrelas, não vão fazer o evento. Se não tiver uísque, não vão fazer o evento. Se não tiver churrasco, não vão fazer o evento. Estão elitizados, aburguesados. Isso eu falo com tristeza. Porque se o movimento sindical, que recebe 2 bilhões e 600 milhões de reais, utilizasse esse dinheiro em favor do trabalhador, a questão era outra. A situação era outra. A UST hoje tem mais ou menos quase 20 partidos em formação. Em São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Tocantins, né? Nesses estados nós temos vários partidos de formação e damos todo apoio, porque entendemos que o trabalhador tem que se organizar. É via partidária, é via igreja, é via sindicato. Ele tem que ter um fórum de debate, ele tem que ter um fórum de encontro para estar discutindo os seus problemas. Companheiros e companheiras, nós aqui da OST vamos solicitar para vocês a colaboração de todos, que possa entender uma conversa rápida que estamos fazendo aqui, mais ou menos o que é que nós pensamos, e fortalecer com a sua participação esse movimento, e pedir a todos, a juventude, estamos agora organizando o movimento dos idosos, né? Nós estamos olhando agora, criando no Congresso agora uma lei para o idoso voltar a trabalhar, para poder aumentar o seu poder de ganho. Isso é uma agressão violenta contra o idoso. As pessoas idosas sabem, a sua capacidade física ela é diminuída com o avançar dos tempos. A sua produção física, o seu esforço físico é deficiente. Vai cair na sua potência física para poder voltar a trabalhar. Então nós protestamos contra essa volta do idoso ao trabalho. A questão da mulher.
A mulher é a maioria da sociedade e é tratada como minoria da sociedade. A mulher sozinha consegue eleger um presidente do país. Ela sozinha, não precisa nem do homem para eleger. No entanto, ela sofre as piores consequências de humilhação dentro da sociedade. Tanto do governo como do meio social também. A questão do negro. O negro também, sozinho, elege um presidente no país. E, no entanto, ele sofre todas as consequências da sociedade. E é tratado ainda como na época da escravidão, uma cultura herdada da escravidão e a falta de respeito enquanto a questão racial, que é muito forte. É muito forte. E a gente ouve muito o discurso demagógico, que a gente chama de discurso. Discurso é aquela falação, tal e tal, mas que na realidade não acontece nada. Não acontece, não muda nada. Então, companheiros, eu sei que eu estou cansando vocês aqui, um pronunciamento longo, né? Mas não podia deixar de fazer essa apresentação da questão ideológica e filosófica e sociológica também um pouco antropológica da UST. E eu vi aqui muito na formação vários diretores políticos. Diretores políticos. Por que político? Porque a política é a ferramenta de transformação social. Quando se fala para nós que política é coisa de ladrão, de gente que não presta, é para botar medo na gente. É como se a mãe falar para a criança, ali tem um bicho-papão, é para intimidar. Mas a política é a única forma que nós temos de mudar tudo. Por que põe medo em nós para não sermos políticos? Porque só eles querem ser políticos. E a gente, não entendendo isso, a gente fala que política não é para nós. E simplesmente se restringimos a votar. Totalmente mentira. Totalmente errado. A política é a ferramenta que nós temos para mudar tudo isso daqui. Transformar o país e virar uma potência no mundo. Por isso nós deixamos nossas portas abertas a todos os partidos que estão se formando. E também os partidos formados. Aqui dentro da UST nós temos PCdoB, PT, temos PMDB, PDT, PHS, PSC, todos os partidos. Porque todos os partidos conseguem identidade, conseguem se espelhar na UST como um órgão de militância. Porque os partidos políticos que era para mudar a situação não muda. Partido político hoje é burocrático, só funciona em época de eleição. Acabou a eleição, ninguém encontra mais o partido político, as portas se fecham. Não tem projeto de ação política, não tem movimento na rua, nenhum partido age na rua. Só o movimento sindical é que está conseguindo ir para a rua. A gente vê as manifestações do movimento sindical. E digo isso porque, quando teve o golpe militar no Brasil, quando o Jango estava prestes a cair, ele e o Brizola, o que aconteceu? Nenhum partido político ficou ao lado dele. Os únicos centrais sindicais que foram com o Jango, que deitaram o regime, foi a UST na época e a CGT. Porque os partidos sumiram. E os partidos políticos, na hora de fazer o enfrentamento, na hora de buscar as questões sérias, eles desaparecem. Isso é uma crítica aos partidos que estão se formando. Não se forma com esse conceito de partido. Então, companheiros, desculpa aqui a empolgação, né? Agradeço a todos. Todos são bem-vindos ao OST. Faça da OST uma bandeira de luta, de enfrentamento, para discutir as questões sérias. Séria, que é realmente o que interessa a nós. Porque a elite dominante está organizada, e muito bem organizada. Os maiores intelectuais são pagos por eles para orientar em como é que se domina a população, como é que se domina o Congresso Nacional, como é que domina o presidente do país. Tudo isso eles estão muito bem organizados para fazer. E nós temos poucos intelectuais que nos ajudam a esse trabalho, a essa construção. Então precisamos muito dos intelectuais, precisamos muito dos pensadores, precisamos muito da militância para poder avançar nessa luta. E aqui no Rio de Janeiro precisamos filiar muitos sindicatos na UST para que possamos ser um exemplo
para o país. Obrigado a todos.